Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Irmãos, o Senhor Jesus aqui revela aos seus 12 discípulos, vocês vejam que ele chamou os 12 discípulos, não falou para todo mundo, o futuro de sofrimento que ele iria passar. Está chegando a hora, eu vou ser torturado, vão zombar, vão escarnecer, vão me ferir, vão me crucificar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. O Senhor Jesus, ele sabia antes tudo aquilo que ele iria passar. Ele sabia antes de todo o seu sofrimento. Por que ele sabia antes? Porque ele tinha estrutura para saber. Imagine um de nós, sabendo que enfrentaremos lutas, dificuldades, sofrimentos, nós teríamos estrutura para aguentar essa informação? A gente aguardaria com fé ou começaríamos a sofrer por antecipação? Mas nós não temos estrutura para saber os sofrimentos que virão sobre nós. Não temos. Muitos de nós, se soubéssemos o sofrimento que ainda nós passaremos, entraria em desespero, sofreria antes, perderia lá a qualidade de vida. E é por isso que muitas vezes Deus não revela, a não ser que Ele tenha um propósito específico, como era o caso aqui do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ficaríamos tristes se nós soubéssemos sobre um futuro de sofrimento. Porque no mundo nós vamos ter aflições. Esse foi o aviso do Senhor. Mas Ele não detalha quando, quantas, né, de que maneira virá. O sofrimento que o Senhor descreveu foi o preço que Ele pagou para tirar não os seus pecados, porque Ele não pecou, mas para tirar os nossos pecados, para limpar a nossa ficha e para garantir a todos aqueles que creem nessa obra, na obra do Senhor, fossem salvos. O Senhor Jesus pagou um preço alto. E tudo tem um preço, irmãos. Tudo tem um preço. Fala para o seu irmão do lado, tudo tem um preço. Para nós, é de graça hoje. É só aceitar o Senhor Jesus, obedecer a palavra, que já é um certo preço, mas é de graça para nós, porque o Senhor Jesus, Ele já pagou o preço. Nós não precisamos fazer mais nada, não precisamos pagar mais nada, a não ser crer na obra dEle e crer na sua palavra. O Senhor Jesus, Ele pagou com cada ferida no corpo dEle por uma enfermidade nossa. Porque a palavra do Senhor diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Então cada ferida do Senhor Jesus foi o preço pago pela cura de enfermidades nossas. Amém, igreja? E aqui no versículo 20 e 21, entra aqui o texto dizendo: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, né? Quem são os filhos de Zebedeu, pessoal? Tiago e João, né? Com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. Olha aqui que a mãe de Tiago e João pediu para o Senhor Jesus. E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Irmãos, a mãe de Tiago e de João
por um pedido deles, é claro que eles aprovavam o tal pedido, talvez até estivessem usando a própria mãe, pediu privilégios. Coloca o meu filhinho aqui de um lado, da sua direita, e outro meu filhinho na sua esquerda. Pediu privilégios, né, para sentarem-se nos melhores lugares lá no reino. Vocês vejam o que é interessante aqui, que ela não estava pedindo bênção terrena, ela estava pedindo bênção eterna, ou seja, lá no teu reino. Quantas mães agem dessa maneira? Quantas mães erram pedindo ou dando privilégios aos filhos, que às vezes os filhos não merecem, não fizeram nada para merecer tal privilégio. Querem colocar os filhos acima de outras pessoas, levar vantagem em cima dos outros 10 discípulos do Senhor. Quantas pessoas fazem isso? Isso evidencia que essa pessoa ama o seu filho, mas não ama o próximo. E não quer justiça, quer privilégios. Quantas mães agem assim? Bom, se seu filho merecer, recompense-o. Mas se ele não merecer, não recompense-o. Porque senão você vai estar criando um privilégio para um filho seu, ele vai ficar mal acostumado, vai ter dificuldades ao longo da sua vida. Entendam, irmãos, o que Tiago e João fizeram mais do que os demais discípulos para que merecessem o privilégio de um sentar à direita e outro à esquerda do Senhor no reino do céu? Irmãos, preste atenção, porque o mundo está cheio de pessoas assim. Pessoas que querem muito de Deus e não fazem nada para Deus. Querem cura, quer libertação, quer prosperidade, quer bênçãos de Deus, mas não fizeram nada para Deus. Alguns nem buscaram, outros nem oraram, nem clamaram, mas querem. Tem alguns que até falam, vai lá e ora por mim, tendo condições físicas de vir e clamar. Quantas pessoas querem bênçãos, mas não querem pagar o preço? Porque tudo tem um preço. O Senhor Jesus pagou os mais elevados preços para nos garantir a bênção maior, que é a salvação. Mas na vida tudo tem um preço. E um preço espiritual, não só um preço material. E aqui no versículo 22 e 23 diz, Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, o cálice de sofrimento, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Né? Dizem eles, podemos, porque aqui foi uma pergunta do Senhor, né? Perdoem a entonação errada. E diz-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice, vocês vão sofrer, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. O Senhor disse, vocês podem ser batizados, vocês vão sofrer. O Senhor não disse que vocês podem sofrer, vocês vão sofrer. Né? Talvez não tanto quanto eu sofra, mas assentar-se nos melhores lugares, quem decide é o meu Pai, não sou eu. Há coisas que só o Pai decide, só o Pai compete. É uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São tão unidos que os três formam um. Mas tem coisas que só compete ao Pai. Por exemplo, o advento, o retorno do Senhor Jesus. Ele diz na palavra que nem ele sabe o tempo e o dia certo. Ele dá alguns indícios. Mas ele disse, é meu Pai quem sabe. Só Deus Pai sabe quando o Senhor voltará. Então entenda, irmãos, se você quer mais
de Deus, mais do Senhor, tem que pagar o preço, irmão. Tem que pagar o preço, porque tudo tem um preço. Com Deus não há privilégios. Com Deus não há engano. Com Deus não há injustiça. Com Deus, ou você paga o preço, ou não recebe. Entendam, irmãos. Tem que buscar, tem que clamar, tem que pagar o preço para receber muitas coisas de Deus. Mateus 20, 24 diz: e quando os 10 ouviram isso, os outros 10 ouviram lá, indignaram-se contra os 2 irmãos. Os 10 discípulos ficaram indignados, porque ele viu que a mãe de Tiago e João queria passá-los para trás e privilegiar os seus 2 filhos. Irmão, nunca queira levar vantagem sobre o outro, irmãos. Isso é um espírito diabólico, é coisa do diabo, irmãos. Confie na justiça de Deus. Confie que Deus vai te honrar se você honrá-lo. Mas nunca queira levar vantagem sobre os outros. Porque aquele que quer levar vantagem sobre o outro, ele não ama o próximo. Ele não está cumprindo o segundo e principal mandamento. Então não passe ninguém para trás. Dê a César o que é do César. Não queira tirar a vantagem do César, ficar com alguma coisa do César. Não caia nessas armadilhas do inimigo. Porque se você o fizer, você vai perder a confiança, a credibilidade, a comunhão com essas pessoas, por tentar tirar vantagem. Uma pessoa que tenta te enganar, irmãos, você perdoa, mas você não vai querer, como nós pregamos hoje de manhã, perdoar é uma coisa, mas continuar confiando na pessoa, ou continuar aliado à pessoa, é outra coisa. Entenda, irmãos? Primeiro você perdoa, não importa o que te fizeram, porque aquele que não perdoa, desculpe, é burrinho, porque o perdão só faz bem a você e não ao outro. Então, perdoa, mas aliar-se de novo, você vai analisar. Essa pessoa é digna de confiança? Essa pessoa merece novamente ser uma aliada minha? Isso você vai analisar, irmãos. Não significa que perdoar é você continuar compactuando com a pessoa, ou continuar associado à pessoa, ligado à pessoa. Perdoar é apagar o pecado das transgressões que ela te fez, mas você não precisa continuar sendo aliada a ela. Eu te perdoo, esqueci que você fez, mas eu estou analisando aqui que eu não vou continuar aliado a você, né? Eu não vou continuar, vamos dizer, sociedade, parceria, comunhão, ou seja o que for. Entendam, são 2 coisas distintas, o perdão e a continuidade de uma relação qualquer com uma pessoa que te feriu, te enganou e te fez mal. O cristão, ele não pode ser um alienado. A pessoa vive, desculpe o termo, vive te prejudicando. Você vai perdoar 70 vezes 7, mas você não vai mais confiar nela. Entendam, irmãos? Tem que analisar, irmãos. Porque senão você está fazendo com que se ela erra e você perdoa, ela erra e você perdoa, não vai ter fim isso. Você vai perdoar, mas fala, não quero mais negócio contigo. Não quero mais estar aliado contigo. Então entendam, tudo tem um preço. E nós temos que pagar o preço e não querer levar vantagem sobre ninguém. Irmãos, se você quer ficar ao lado do Senhor, se você quer ter comunhão com Deus, tem um preço a ser pago, irmãos. Muitos querem privilégios, muitos querem bênçãos, mas não querem pagar o preço. Não querem buscar a Deus, não querem orar a Deus, não querem jejuar quando houver um propósito, porque jejum tem que ter um propósito. Então, elas querem que a bênção caia no colo dela, como se Deus fosse injusto, ou como se Deus não estivesse atento a tudo aquilo que ela tem feito. Irmão, pague o preço, irmão.
busque a Deus, ore a Deus, obedeça a palavra do Senhor. Versículo 25 diz: então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Irmãos, e ele continua aqui, irmãos, ele continua dizendo aqui: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você quer ser imitador de Cristo, irmão? O Senhor Jesus, ele não veio se servir. O Senhor Jesus, ele veio para servir. O Senhor Jesus, ele não andava em carruagem de ouro. Ele não andava com um Rolex no pulso, com um anel de ouro no dedo. Ele não se servia. Ele servia as pessoas. Ele andava como os discípulos. Tanto é que era difícil identificá-lo no meio dos discípulos. Teve que ser identificado com um beijo. Irmãos, o Evangelho é para servir. Servir as pessoas. Servir os pecadores. Servir os perdidos. Servir os abandonados. E não se servir do Evangelho. Não usar o Evangelho para ter benefício, regalia, né? Para ter prazeres, para ter carrões, ouro, casonas. Não, está na contramão do Evangelho quem age assim. O Evangelho é para servir. É claro que o trabalhador é digno do seu salário, como diz a palavra do Senhor, mas o salário é suficiente porque ele tem uma vida discreta, sem ostentação. Ostentou, está fora da direção de Deus. Pode ser um bispo, um apóstolo, pode ser quem for. Se tiver ostentação, está fora da direção de Deus. Está se servindo e não servindo. Entendam, irmãos? Não é porque tem uma multidão que ouve, que enche a igreja, que a pessoa vai ostentar. Não. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. A honra tem que ser dada ao Espírito Santo. O pagamento tem que ser dado ao Espírito Santo e não a pessoas. Não pague pastor, não pague bispo, não pague apóstolo ou regalias dele. Pague ao Espírito Santo de Deus, que te dirige, que te abençoa, que te livra, mesmo sem você saber. Esse é o preço que tem que ser pago. E Deus, Ele estabelece o dízimo e oferta, mas Deus não está interessado no seu dinheiro. Ele é dono de toda, Ele quer ver a sua fidelidade. O dízimo é para provar sua fé e ver a sua fidelidade. Não é para Deus, porque Deus quer uma única coisa de nós: obediência à sua palavra. É isso que Deus quer de nós. Não adianta deitar fortunas no altar do Senhor e não obedecer a sua palavra, ficar transgredindo por aí afora. Entendam, tudo tem um preço, e o preço tem que ser pago a Deus. E o Senhor diz que quem quer ser grande, porque todos nós temos um desejo de prosperar, mas não usando a obra de Deus. Quem quer ser grande, quem quer ser o primeiro, tem que servir mais. Por que que o Senhor Jesus está à direita de Deus Pai? Porque Ele só serviu, não se serviu. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não, agora eu vou para um palacete aí, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Não tinha. Ele chegou para Zaqueu e falou: Zaqueu, hoje eu não tenho onde dormir, eu vou dormir na sua casa, Zaqueu.
Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele chegou ao ponto de dar a sua vida para resgatar muitos. Você pagaria esse preço? Você renunciaria a sua vida para servir o próximo? Você faria isso? Às vezes, se você vai servir um próximo que não merece, que não valoriza, que não agradece, como o Senhor Jesus serviu. O Senhor Jesus serviu 10 leprosos com a cura da lepra. 9 não agradeceram. 9 viraram as costas e foram embora. Muitos querem bênçãos, muitos querem milagres, mas não querem pagar o preço. Não oram, não vêm na igreja, não ouve a palavra, não obedece e quer bênção. Irmão, tem que pagar o preço. Tudo tem um preço. Há um preço para receber a bênção. É um preço para você ser grande, é servir mais. Em alguns casos, nós precisamos só crer que o Senhor Jesus já pagou a dívida. Mas só crer também é difícil, é como um preço. Vamos ver um exemplo de uma mulher que pagou um preço alto. 1 Samuel 1:9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Silo, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma. Por que ela estava com amargura de alma? Porque naquela época a esterilidade era vista como uma maldição, irmãos, né? A esterilidade naquela época era vergonhosa, né? E chorou abundantemente. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto, todo mundo conhece o famoso voto de Ana com o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu pagarei o preço. Eu pagarei o Senhor com esse filho. Que voto! Que voto! Ana, ela queria quebrar a vergonha, que era a esterilidade, e ao mesmo tempo servir ao Senhor com o filho. O Senhor precisava de um profeta. E o Senhor viu a oportunidade em Ana. Tudo tem um preço, irmãos. E ela pagou o preço para quebrar a esterilidade e ter um filho com o filho. Ela devolveu o filho ao Senhor. E o Senhor usou o filho que serviu ao Senhor e serviu muito bem. Samuel, ele era profeta. Samuel também foi juiz. Samuel foi uma bênção de Deus. Entendam, ela pagou o preço, né, com a bênção que ela tinha recebido. Irmãos, Ana devolveu Samuel a Deus. E sabe o que Deus fez com ela? Deu outros filhos para ela. Oh Deus bendito! Oh glória a Deus! Aquilo que você renunciar ao Senhor, Ele vai te dar 100 vezes mais. Pague o preço, irmãos. Obedecendo a palavra e receba mais bênçãos de Deus. Deus deu Isaac a Abraão, quando ninguém mais esperava. Mas para herdar todas as nações, como Abraão herdou, ele teve que pagar um preço. O preço era Isaac. E eu quero que preste atenção, que na hora que Abraão ia pagar o preço, sacrificando Isaac, Deus o poupou. Sabe por quê? Deus trocou Isaac pela fé de Abraão.
Deus aceitou a fé de Abraão como pagamento e poupou Isaque. No reino dos céus existe uma moeda, anote isso, você que trouxe a caderneta aí. Existe uma moeda no reino dos céus para você pagar por tudo aquilo que Deus te deu ou aquilo que você quer que Deus te dê. Anote o nome dessa moeda. Essa moeda chama-se fé. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Eu pago com fé, eu pago com fé. Porque tudo é possível àquele que crê. Então, com fé, a moeda fantástica, melhor do que o dólar, do que a libra, do que o euro, no reino dos céus, é a fé. Com fé, você paga cumprimento de promessa, você paga milagre, você paga toda sorte de bênçãos, mas precisa entregar fé para o Senhor. Lucas 12, 48. Tem até alguns que não pagam preço antes. Nós vamos ver aqui. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ou seja, Deus, pela sua misericórdia, muitas vezes Ele concede a bênção antes, mas a cobrança vem depois. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Você que tem recebido muito, Deus vai cobrar muito de você. O preço de muitas bênçãos é muito alto, diz esses versículos. Então você que vive pedindo muito, aí você está disposto a pagar um preço alto? Um jovem rico não quis pagar o preço da salvação. Foi para o inferno, porque ele tinha uma idolatria ao dinheiro, às riquezas. Ele queria a salvação, sabia o que era a salvação, cumpria muitos mandamentos, mas não quis quebrar a idolatria ao dinheiro. O Senhor não precisava do dinheiro dele, Ele mandou vender aos pobres, dar aos pobres o dinheiro. Se ele obedecesse o Senhor daria 100 vezes mais a ele e mais a salvação. Os ricos não querem pagar o preço. Por isso, o Senhor Jesus disse, é difícil um rico se salvar. Né? Porque o dízimo do rico é alto. Ele pensa 1, 2, 3 vezes antes de dizimar. Né? Porque ele tem muito, ele recebe muito. Entenda, irmãos, quanto mais a gente recebe, mais será cobrado de nós. O Senhor vai falar, eu te dei isso. E o que você fez? Como você pagou? Irmão, tudo tem um preço. Então pague o preço com a moeda do reino dos céus. Pague com a fé. Você não precisa ter dinheiro para pagar bênção, recursos materiais. Deus não quer isso. Deus quer a moeda do reino dos céus, que é a fé. Com fé você paga todas as bênçãos. Né? Então prove obedecendo a palavra, porque a fé é provada pela obediência à palavra. E receba todas as bênçãos. Porque tudo tem um preço, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é muito difícil receber. Mas eu recebi, mas você recebeu pela fé de alguém. Alguém depositou fé no seu lugar para você receber. Alguém intercedeu com fé, depositando fé para que você recebesse. Porque você não tinha. Mas se você quer mais bênção, desenvolva a fé. Receba a fé. E fé não vem através do trabalho. Fé não se compra no supermercado. A fé vem por ouvir a Deus através da sua palavra. Quanto maior fé, mais bênçãos você vai adquirir. Porque mais moeda você vai ter. Amém, povo de Deus? Vamos ficar